Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam maravilhosamente bem. Então, a prof sumiu, mas reapareceu. Muita coisa, gente, muito trabalho, muita coisa bacana. A prof teve que, né, se desligar um pouquinho disso tudo agora, né? Precisei me desligar, mas agora aí tô retomando. A gente vai estudar hoje a lei de tortura. A prof ainda não sabe se vai ser em uma aula ou se vai ser em duas. Vamos ver qual vai ser hoje, tá? Porque, gente, aquilo que eu falei pra vocês, eu não gosto de vídeos muito longos, eu prefiro vídeos aí na faixa aí de 20 minutos no máximo. Então vamos ver como é que vai desenvolvendo a aula aí, beleza? Gente, a lei de tortura é a lei 9.455 de 1997. Como eu falei, eu disse que eu ia aprender a mexer no OBS. Tô aprendendo a mexer para que vocês possam me ver aí maiores aí no canto, consigam me acompanhar aqui nos materiais, tá? É bem bacana que vocês possam ler, tá? Acompanhem a lei junto, se vocês puderem aí, tá? Junto com a videoaula. Ela é uma lei que ela é consideravelmente curta, mas a prof vai trazer vários aspectos aí em relação à Constituição Federal, tá? Em relação aí a entendimento doutrinário, tá? Então, é bacana que vocês tenham a lei juntos. Beleza? Sem mais delongas, já vamos começar. Gente, tortura, né? O que é tortura? Né? A tortura, elas são formas de agressões físicas ou psicológicas intensas, né, que causam muita dor, né, e desta forma, o que é importante a gente falar aqui? A tortura, ela está expressa na nossa Constituição Federal, tá, na nossa Carta Magna. Ela está lá no artigo 5º, né, no inciso 3º, em que diz que ninguém vai ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Então, o que acontece? A nossa Constituição vem e expressa isso. O nosso país é signatário de diversos tratados aí de direitos humanos, tá? E claro, se comprometeu internacionalmente de fazer uma lei específica prevendo, né, o crime de tortura e a sua respectiva sanção, tá? Que é essa lei que nós estamos estudando hoje. Então, a nossa Constituição ela é de 1988 e essa lei é de 1997, né? Então é uma lei aí, claro, criada após a Constituição Federal. A tortura, ela é considerado, tá? Ela é equiparado a um crime hediondo. Eu ia dizer considerado, mas não é. Ela é equiparada. Por que ela é equiparada? Porque ela não está no rol. A lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072, que já foi estudada aqui no canal, ela traz um rol específico dos crimes que estão previstos. E lá embaixo diz que os 3TH, aquela regrinha, né? 3T: tráfico, tortura e terrorismo. O tráfico, a tortura e o terrorismo, que no caso a gente está falando em tortura, são equiparados a crimes hediondos, tá? O que é equiparado? Vai ser aplicada as mesmas regras referente a crimes hediondos no que diz respeito a sanções, né? A questão de prisão temporária, a questão de progressão de regime. Então tem vários aspectos que tem uma sanção maior quando é crime hediondo, tá? E então a tortura, como ela é equiparada a crime hediondo, tá? Ela vai ter esse rigor maior, tá? E aí ainda na Constituição Federal, no artigo 5º, o legislador traz que o poder constituinte originário, ele traz que a lei vai considerar crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança para esses crimes, tá? E é insuscetível de graça, anistia, tá? A prática da tortura. E aí a gente tem que o tráfico, o terrorismo, né? E que são definidos aí por crimes hediondos. Então, vai responder aí por tortura tanto os mandantes, os executores, e inclusive quem pode evitar, tá? Então, é isso que é importante que os senhores lembrem, tá? Que a tortura ela é insuscetível, tá? Ou seja, não pode ter fiança. Ou seja, se alguém for preso por fiança, não pode,
tá? Não pode pagar fiança e responder o processo em liberdade. O juiz pode analisar uma liberdade provisória sem fiança, tá? Mas não cabe uma pessoa pagar fiança, por exemplo, tá? Para responder em liberdade. E não cabe nem a graça, nem a anistia, nem o indulto, né? Que são formas de perdão, né? Da pena. Então, muito importante que os senhores lembrem disso, ok? Vamos lá, gente. Continuando sobre esses aspectos aí da tortura. A tortura, gente, por mais que uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar é que a gente tem a tortura como um crime que ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas ele não é imprescritível. O que isso quer dizer? Ele prescreve, tá? A questão do Estado, né? O Estado como um poder que tem de aplicar sanções às pessoas que cometem esses crimes, eles têm um tempo para fazer isso. Então, assim, a gente tem dois crimes na Constituição Federal que são imprescritíveis, ou seja, o racismo e a ação de grupos armados paramilitares contra o Estado Democrático de Direito são dois crimes que não prescrevem. Então, se uma pessoa comete racismo hoje, não tem um tempo para que o Estado tenha que julgar e punir essa pessoa. Entende? Enquanto essa pessoa viver, ela pode ser julgada por isso. Mas a gente só tem esses dois delitos que são imprescritíveis. Então, a tortura não é imprescritível, tá? Isso quer dizer que o crime de tortura prescreve sim. Então, o legislador, então o poder judiciário, né, a própria polícia, que muitas vezes vai tomar conhecimento disso, vai instaurar inquérito, se tem um tempo para você punir essa pessoa, tá? E aí o tempo, a questão da prescrição, tá lá no Código Penal com relação ao quantum de pena, né? Dependendo de quanto de pena você tiver máxima, você tem um período, tem um tempo maior para prescrição do crime, tá? Então isso que eu preciso que os senhores lembrem, tá? Que sim, a tortura ela prescreve. Mas o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal do qual o nosso país é signatário, tá, das Nações Unidas, entende que a tortura, ela é imprescritível, tá? E assim, pelo fato do nosso país ser signatário às Nações Unidas, há entendimentos de que também deveria ser aplicado desta forma aqui no país, né? Deveria ser aplicado que a tortura também seria imprescritível. Mas o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, já entendeu, já manifestou o entendimento que, assim, por mais que o nosso país seja signatário ao Tribunal Penal Internacional, que entende que a tortura, ela é imprescritível, o STF entende que ainda se mantém como prescritível, tá? Então, sim, tortura continua sendo um crime que prescreve, tá? Ou seja, o Estado tem que ficar alerta para não deixar prescrever para a pessoa que cometeu a tortura não sair impune, tá? Agora, tem uma questão aí, uma observação que eu constei, que o STF se manifestou sobre os casos de tortura que ocorreram durante o período da ditadura militar aqui no nosso país, tá? E o que foi que eles colocaram? A parte cível, que corresponde à indenização por danos morais para os familiares, né, e para as pessoas que foram torturadas durante o período da ditadura militar, essa indenização pelo dano moral é imprescritível, tá? Então, assim, a sanção prescreve, mas a indenização pelos danos morais é imprescritível, tá? Mas essas que ocorreram durante o período aí do regime militar. Beleza? Gente, agora, tratando desses aspectos iniciais, nós vamos entrar propriamente na lei, tá? O que o nosso artigo 1º já vai trazer? Ele vai trazer o que é o crime de tortura. E aí os senhores vão analisar aí comigo que o crime de tortura, ele tem vários conceitos, porque a tortura ela pode ser cometida de diversas formas. E é isso que nós vamos ver aqui, as espécies pelas quais existem as torturas, né? Como que as torturas podem ser exercidas pelas pessoas. O inciso, a linha, né? A linha A consta o quê? Constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou moral. Então, assim, ó, essa aqui é chamada de tortura-confissão, tá? Ou uma tortura inquisitorial, tá? Por quê?
Porque o objetivo, nesse caso, é constranger alguém se utilizando dessa violência, grave ameaça, para que a pessoa confesse alguma coisa, tá? Para que ela conte alguma coisa, tá ok? E essa confissão, ela não precisa ser crime, tá? Pode ser uma outra situação, não necessariamente para confessar um crime, tá? Também tem a linha B, que trata da espécie tortura-crime, chamada pela doutrina, que é quando a pessoa pratica a tortura contra outrem, né, contra outra pessoa, para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, tá? O que isso quer dizer? Eu estou torturando alguém para fazer com que essa pessoa vá lá e pratique um ato criminoso, tá? Só que como ele fala em ato criminoso, vocês vão estudar, se vocês já estudaram direito penal, lá nos conceitos a gente tem a infração penal, que é um gênero. E a subespécie da infração penal é o quê? Crime e contravenção penal, né? Aí a gente tem lá o conceito que crimes são punidos com detenção e reclusão, né, ou multa. Já a contravenção penal é punido com prisão simples, né? As contravenções penais são os crimes de pena até 2 anos, né? Então, assim, como a lei, o legislador traz expressamente que tem que ser uma conduta criminosa, ou seja, oriunda da palavra crime, não vai caber nesse caso se o torturador quer que aquela vítima cometa uma contravenção penal, tá? Aí não vai caber, tá? Agora, eu quero que o adolescente, porque daí o adolescente, quando ele pratica um fato, que seja crime, na verdade, ele pratica um ato análogo a um crime, tá? Então, o adolescente está traficando drogas, amando de uma outra pessoa sob tortura. Ele não está praticando o crime de tráfico de drogas, ele está praticando um ato análogo a crime de drogas, né? É assim que a gente fala, né? Porque o menor, ele é inimputável. Então, nessa linha B, o que vocês precisam lembrar é isso, tá? Que se um autor que está torturando alguém, tá torturando ali, vamos supor que o João tá me torturando porque ele quer que eu vá lá e assalte aquele banco, tá? Um assalto, roubo é crime, beleza. Entra dentro da tortura B. Agora, eu tô torturando a Jéssica, tá? Ele tá me torturando porque ele quer que eu ligue o som no último volume e cause uma perturbação ao sossego público. Por exemplo, perturbação ao sossego público é uma contravenção penal. Neste caso, não cabe aqui na linha B, tá? Porque eu estou torturando a Jéssica para que ela pratique uma contravenção penal e não um crime, tá? E se esse torturador torturar um adolescente para cometer um ato que seja análogo a crime, também se considera a linha B, tá? É uns detalhezinhos aí, tá, gente? Eu não quero que se torne confuso, mas eu preciso que vocês compreendam esses detalhes, beleza? A letra C, que é a chamada pela doutrina como tortura preconceito, tá? É o agente que tortura a pessoa para quê? Para que em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Então, assim, essa pessoa tortura alguém psicologicamente ou fisicamente porque ele discrimina aquela pessoa pela raça dela, tá? Ou pela religião que ela tem, tá? E aí aqui é muito importante dizer que a homofobia não se aplica, tá? Então, mas não é justo, professor. Aquela pessoa torturou, agrediu aquele rapaz porque ele é homofóbico e o rapaz é homossexual. Tá, só que assim, lembrem-se do princípio da legalidade em que não se pode aplicar a analogia em malam partem, tá? Então, como o legislador só trouxe racial e religiosa, a homofobia, ela não entra dentro da racial ou da religiosa. Por isso que não pode ser aplicada a homofobia, tá? Vamos lá, vamos continuar. No inciso 2º, a gente tem a chamada tortura-castigo, tá? Tortura-castigo, vingativa e intimidatória também chamada, tá? Aqui neste caso, a gente está falando de um crime próprio.
Antes a gente estava falando de pessoas que podem, qualquer pessoa poderia cometer essas torturas. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela tem que ter uma condição especial, ou seja, ela tem que estar fazendo a guarda da vítima, tá? Ela tem que ter poder sobre aquela vítima ou uma autoridade sobre aquela vítima. Aqui a gente tem, por exemplo, caso de, por exemplo, um tutor, um curador que tortura, né, o seu tutelado, o seu curatelado, ou o pai que agride o filho, né? Então tem que ter essa relação de guarda, de autoridade, de poder sobre a vítima, neste caso aqui, tá? E qual que é o objetivo? Essa tortura ela tem que ter essa violência ou essa grave ameaça, tá? Ou esse sofrimento, tem que ter esse sofrimento intenso, ou físico ou mental, tá? E o objetivo dessa tortura é aplicar um castigo, tá? Ou uma medida de caráter preventivo. Então, eu quero castigar essa pessoa ou eu quero prevenir que ela cometa tal ato. Então, eu vou castigá-la, né? Vou agredi-la, vou praticar uma tortura psicológica para que ela não cometa tal ato. Ou porque ela cometeu tal ato, eu vou fazer isso como uma forma de punição, tá? Então, isso é a tortura do inciso segundo, tá? E aí, aqui, o castigo exacerbado, por exemplo, que a gente pode citar como exemplo, é um caso que ficou bem conhecido na mídia, que foi do rapaz que entrou dentro da residência, né? O criminoso entrou dentro da residência para furtar. Eu não lembro se foi um furto ou se foi um roubo o fato, mas se eu não estou enganada, acho que era um furto. E a pessoa que residia naquela casa, a vítima, fez uma tatuagem na testa, né, do autor, colocando sou ladrão e vacilão, né? Isso é uma forma de tortura, tá? Por um castigo exacerbado. Tanto é que essa pessoa respondeu por tortura, tá? Neste caso, gente, a pena de tortura, tá, gente? Ela é de 2 a 8 anos de prisão. Uma pena aí bem pesada, né? A gente tá falando aí de um crime que vai iniciar aí em regime fechado, né? Porque a pena máxima é de 8 anos. Né? Possivelmente, né? A pena máxima é de 8 anos. Então, se o agente tiver uma pena maior que 8 anos, ele já vai iniciar em regime fechado, né? Aí, assim, ó, aqui no parágrafo 1º tem a chamada tortura imprópria, tá? Por que é tortura imprópria? Porque vai dizer o seguinte: uma pessoa, tá, que submete outra à tortura e essa pessoa ela tá presa ou sujeita a uma medida de segurança ou sofrimento físico ou mental, tá? Essas práticas têm que ser por atos que não estão previstos em lei, tá? Vai responder pela pena de tortura. Gente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de pessoas, por exemplo, de agentes socioeducativos, agentes penitenciários, agora são os nossos queridos policiais penais, né, pela lei, por exemplo, que podem submeter essa pessoa presa, né, esse adolescente preso ou esse adulto que esteja recolhido. Então, como ele está sob a sua guarda, você sujeita essa pessoa a um intenso sofrimento físico e mental, tá? E esse sofrimento, todo esse sofrimento físico e mental que você está causando nele, não tem nenhum amparo em lei. Isso se equipara à tortura e vai se aplicar a mesma sanção, tá? Nesse caso aqui, a gente fala que é um crime bipróprio. Por que é um crime bipróprio? Porque ele exige a condição especial tanto do autor quanto da vítima. O autor tem que ser uma pessoa que está cuidando, né? Tem o poder sobre aquela pessoa. E a vítima tem que estar sendo tutelada pelo autor, né? Então a gente fala aqui, por exemplo, do preso, né? Tem que ser uma pessoa que tem que estar sendo tutelado por alguém, tá sendo cuidado por alguém, né? Existe uma pessoa que está lá vigiando, né? E existe o agente que tem aquele trabalho de cuidar dessa pessoa, né? E quando a gente fala cuidar, é um termo geral, né? Tá ali, é cuidar para não fugir, é alimentação, é toda aquela questão das atribuições aí de um agente penitenciário, de um agente socioeducativo, por exemplo, tá? Aqui, gente, apareceria um conflito aparente de normas, tá? Só que ele é só aparente. Por que ele é só aparente? Há quem pense, tá, mas essa ação, prof, que você tá falando, não seria abuso da autoridade?
por parte, né, do agente penitenciário ao invés da tortura? Gente, não. Por quê? Por conta da especialidade. Lá no crime de abuso de autoridade, tá dizendo o seguinte: o agente, né, público, né, que nesse caso o agente público, o policial penal, né, o agente socioeducativo, que submete a pessoa a uma situação vexatória, ou seja, é vexame, tá? Uma situação vexatória é abuso de autoridade. Aqui nós estamos falando de intenso sofrimento físico, tá? Sofrimento físico, sofrimento mental. Por isso que, né, a gente acharia que seria um conflito aparente enorme, mas não é, tá? Porque abuso de autoridade é uma situação vexatória a essa vítima. Enquanto aqui nessa tortura imprópria, há realmente a aplicação por esse sujeito do sofrimento físico e do sofrimento mental. Beleza, gente? Nós vamos parar por aqui, porque nós já concluímos 20 minutos de aula, beleza? E aí a gente vai retomar no parágrafo 2º a próxima aula, ok? Então, fiquem firmes aí, tá? E amanhã a aula 2 vai estar disponível. Belezinha, gente? Bons estudos para vocês e um grande abraço.